Olá, boa tarde a todos. Hoje iremos falar um pouco aí sobre o capítulo 4 do livro Made in Brazil, escrito pelos autores João Carlos Ferraz, David Kupfer e Lia Hagenauer. Bom, então entrando um pouco aí nesse capítulo, os autores buscam trazer um pouco do dilema entre a regionalização de produção versus o global sourcing, que também podemos chamar de importação. Então ele traz bastante um pouco desse dilema trabalhado aí no grupo de bens duráveis, né? Principalmente aí com a indústria automobilística e de bens industriais de uma forma geral. Bom, é importante a gente notar aqui também que foi um livro escrito na década de 90, então era um período aí de grande abertura comercial, principalmente no governo de Collor. Então era um período que as empresas estavam sob forte concorrência, tanto internacional como local. Então elas precisam adotar algumas estratégias, né, e algumas decisões para que pudessem entrar nesse mercado de grande concorrência. Bom, então com esse objetivo aí de entender um pouco sobre o padrão de concorrência, né, as estratégias adotadas por essas empresas, o autor fez diversas entrevistas de campo, né, para poder identificar quais são esses principais fatores que influenciam esses gestores na tomada de decisão, né, como eles utilizam isso para ter um determinado sucesso dentro do setor. Então, alguns desses pontos encontrados aí pelas entrevistas foram os baixos preços dos produtos, a elevada eficiência de assistência técnica, o amplo mercado nacional e diversos outros fatores aí que influenciam e determinam esse sucesso dentro da indústria. E bom, com base nessas entrevistas, os autores também obtiveram algumas informações para poder medir o desempenho, né, e a capacitação desses setores, principalmente aí do grupo de bens duráveis. Então, um dos dados aí obtidos foi que 90% do setor automobilístico ele possui algum grau de planejamento, tanto formal, né, como periódico. Então, os autores também entram um pouco no aspecto de automação, principalmente aí pela utilização de controles estatísticos de processos, né, o CIP, e as políticas de just-in-time, para poder trazer aí um mencionamento, né, de qual é a capacitação desses setores. Então, os resultados apresentam aí que o setor que teve maior automação na década de 90, o maior crescimento, né, na automação, foi o setor de eletrônicos de consumo, seguido aí pelo de autopeças e por último o setor de automóveis, né? Isso bastante justificado aí por conta da preocupação que esse setor tem para renovar as linhas de produto, né? Então eles não era um setor que tinha bastante foco na automação. Os autores apontam também um pouco do cenário da competitividade automobilística, né, tanto como a de autopeças. Então ele traz aí o fator da alta concentração do setor automobilístico na década de 90 e algumas estratégias utilizadas por ele, né? Então, as economias de escala, as economias de escopo, o processo de global searching também foi bastante incentivado devido às aberturas comerciais, o que levou também a diversos países a utilizarem, né, de barreiras alfandegárias para poder fazer esse maior equilíbrio na balança comercial. Então, de uma forma geral, ele traz essa relação, né, entre o setor de autopeças e o setor automobilístico, né? Um pouco sobre essas estratégias competitivas. Boa noite, galera. O meu slide é sobre o mercado automobilístico entre as décadas de 70 e 90. A gente começa falando que em 74 a produção brasileira era tinha uma média anualmente de 1 milhão de automóveis em um faturamento de 9 bilhões. Já nos anos 90, o Brasil consegue chegar a 16 bilhões de faturamento e 1,6 bilhões de automóveis feitos anualmente. E por diversos motivos o Brasil tem esse aquecimento no mercado, mas o que o autor cita mais, assim, mais importante foi a diminuição da carga tributária, que faz o preço real cair, a modernização dos produtos e a estabilidade da economia brasileira, né, que estava passando por crise de inflação, aí futuramente vem um plano real, mas nesse período teve uma estabilidade boa para conseguir fazer o mercado aquecer. Em 1990, a liberalização do comércio do setor, que fala que o Brasil teve um negócio importante, que foi a liberalização de carros importados. Então, o Brasil começou a importar carros também lá do exterior, que chegou até participar de uma boa parcela do mercado, que teve 20%. Então, o Brasil teve 300 mil carros importados em 95, que isso é um número alto até, né, de pegar 20% do nosso mercado. No setor automobilístico, vale ressaltar também o enorme crescimento do setor de autopeças, né, que nos anos 75 era de apenas 2,9% de participação do setor, já nos anos 90 subiu para 7,2%, que a gente vê um enorme crescimento, isso é bom,
mas apenas 15% desse mercado, dessa produção, vai para o mercado externo. Então, acaba exportando pouco ainda do que é criado no Brasil. Então, fica mais para o mercado local. É, já não é novidade, mas que as multinacionais que dominam esse setor no Brasil, o interesse maior deles é a nossa demanda interna, então pouca coisa que a gente produz de carros aqui é para ser exportado. E até então, até os anos 90, no final da década de 80, o Brasil tinha uma produção na América Latina de apenas 10% que era exportado. E depois dos anos 80, assim, no começo dos anos 90, já começa a ter uma certa produção maior para exportação, e tendo o Brasil tendo a Argentina como a principal parceira, que todas as exportações brasileiras tinham uma parcela de 37,5% das exportações brasileiras era para a Argentina, que vira sua maior parceira. Agora a gente vai falar sobre o desempenho e a capacitação das indústrias automobilísticas no mercado brasileiro, né? A indústria brasileira, no final da década de 80, tinha uma capacidade totalmente limitada para inovação e tecnologia, e o processo produtivo bem defasado também comparado às melhores práticas internacionais, dos mercados exterior, de países de primeiro mundo, e isso deixa a desejar muito. O autor também cita falar que até parece produção de idade média nos anos 80, que era muito atrasada, muito retrocesso de inovação, e isso se dá também pela baixa intensidade de automação, de controle estatístico e na utilização de just-in-time. Mas já nos anos 90, o Brasil começa a mostrar que é um mercado bem promissor, recebe incentivos maiores de suas matrizes, começa a receber investimentos maiores também na base de equipamentos de microeletrônicos. Dessa forma, já intensifica também a produtividade e a ideia de novos produtos. Mas, com tudo isso, mesmo assim, era longe do ideal, né? Até coloquei uma tabelinha aqui para mostrar que, assim, essa tabela é a porcentagem, 0,29 é a porcentagem que ele utiliza de acordo com o lucro anual passado. Então, você vê que é bem baixo mesmo assim, em P&D, de 0,29 ele foi para 0,46. Engenharia também muito baixo e treinamento pessoal para 0,28. Então, as matrizes eram mais para suprir nossa demanda interna aqui no mercado brasileiro e não ligava muito para nossa produção, assim como ligava para as matrizes. Então, os lucros obtidos no Brasil era mais para lucros para eles mesmo. Então, o mercado sul-americano ficava sempre um pouco em retrocesso, né? Até hoje é assim. Mas é isso, as matrizes focavam mais nelas e utilizavam poucos recursos para melhorar o nosso processo produtivo aqui no Brasil. Agora, sobre a estrutura patrimonial e produtiva. O Brasil, no setor de autopeças, ele é meio complexo. Ele é constituído por dois grupos. O primeiro grupo são de grandes empresas, tecnologia mais sofisticadas, alto investimento em tecnologia, e eles são empresas para abastecer as montadoras. Então, eles também, além de abastecer as montadoras, eles têm uma certa parcela que é para o mercado externo, então eles exportam. Já o segundo mercado, ele é um mercado que é para abastecer o mercado local. Ele é composto por pequenas e médias empresas e não exportam, e a maioria das empresas são nacionais. Já o segundo mercado também tem, a maioria é multinacional. Um estudo que é legal desse mercado é que em 89 existia 2.000 empresas e já em 93 era aproximadamente de 1.200. Isso se dá por causa da estabilidade macroeconômica, mas também por causa que muitas montadoras adquirem essas empresas aí do setor para ter um fornecedor ou uma terceirização dos serviços deles. Um outro estudo legal desse mercado é que, em um determinado tempo, o Brasil consegue produzir 30 mil automóveis numa fábrica aqui no Brasil. Já no exterior, eles já conseguem criar 120 mil automóveis, que é uma diferença enorme se a gente for ver de um país de primeiro mundo para o Brasil. Então, o resumo disso é que, se o Brasil quiser ser um mercado ainda mais promissor, receber mais investimento nesse setor, ele precisa demonstrar uma demanda interna forte e uma demanda interna também de longa duração, a longo prazo, que demonstre que vai permanecer com o mercado em alta por muito tempo. Olá, meu nome é Gabriel. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a estrutura patrimonial e produtiva dentro do conceito de fatores de competitividade. Então, para análise nessa discussão, é verificado o setor de eletrônicos no Brasil. Esse setor ele tem algumas características, que é a presença de empresas nacionais, joint ventures e empresas estrangeiras. Essa produção alocada no Brasil, ela tem a característica da utilização de tecnologias pertencentes a empresas líderes de mercado. Um alto setor de concentração, fato de que
o segmento possui cerca de 13 empresas atuantes, o que faz com que o nível de concorrência seja intenso entre os fabricantes. É importante citarmos que o setor de eletrônicos foi beneficiado de uma série de políticas governamentais de imposição de barreiras tarifárias, e, em especial, o uso de incentivos fiscais estaduais e municipais de isenção de impostos, que beneficiavam a produção nacional e que, assim, os custos de um local de difícil acesso e de dificuldade de acesso a fornecedores eram compensados por uma política de reserva de mercado e pelos incentivos fiscais diferentes de qualquer outra região. Com isso, a implantação de empresas de capital estrangeiro e, consequentemente, a intensificação de investimentos produtivos. Em um segundo momento, na década de 1990, há uma degradação da reserva de mercado para essas empresas. Também há a diminuição da alíquota de importação. E isso é fato fundamental, pois abre uma brecha para maior presença de produtos importados que irão competir juntamente no mercado nacional, dificultando a produção da empresa baseada na Zona Franca de Manaus, neste caso o setor de eletrônicos. No final da década de 90, a abertura comercial, que possibilita então a importação de cada vez mais componentes para a integração do produto final. Por outro lado, a entrada de concorrentes diretos externos no mercado doméstico, tornando assim o setor ainda mais competitivo, determinando uma chamada pressão competitiva. Esses produtos, eles então apresentam maior sensibilidade à concorrência, em detrimento dessa abertura comercial. Tem-se então a necessidade de ampliar alguns pontos de modo que a produção e a permanência de empregos e escalas sejam mantidas. Há a necessidade de diferenciar os seus produtos, os níveis de produção, a elevação da eficiência técnica, renovação de produto, importação de componentes e tecnologias, que pode se dar no âmbito cada vez maior, visto a abertura comercial de tecnologias de ponta que vem do mercado externo sendo integrado ao mercado interno.